Essa cliente me procurou me pedindo pra ficar ruiva, porém, ela tinha cor cosmética nessas pontas desbotadas, vocês podem perceber. Então eu gravei todo o passo a passo pra trazer aqui pra vocês como uma verdadeira aula. Então aproveita, porque não é todo dia que vocês encontram um passo a passo tão rico como esse. Eu comecei cortando alguns papéis cartão aqui, porque a primeira etapa desse processo vai ser uma decapagem. Eu preciso remover essa cor cosmética que tá na ponta do cabelo dela. E a gente sabe que coloração não clareia coloração. Então eu fiz um preparo com pó descolorante, com AX de 20 volumes, e eu vou aplicar nessas pontas. Eu utilizei 30 gramas de pó descolorante e 60 gramas de OX de 20 volumes. Eu coloquei ali um pouquinho no papel para poder fazer, né, uma caminha, que eu geralmente falo, né? A gente faz uma caminha para preparar esse cabelo, para não precisar ficar aplicando tanto produto depois. Então já tem um produto por baixo ali, e eu vou aplicando assim, em gráfico ascendente, como vocês estão vendo, para esse cabelo ele não ficar com clareamento tão marcado. Então nunca faça a aplicação, principalmente nesse caso que é ponta, de forma reta, na horizontal. Sempre faça essa aplicação com o pincel em pé, para tirar qualquer tipo de marcação conforme esse cabelo for clareando. Aqui eu tô mostrando pra vocês o teste que eu havia feito no cabelo dela. Ela tinha ido antes no salão, a gente fez um teste tanto com essa parte da decapagem, né, com pó descolorante, quanto na raiz com as cores que eu escolhi pra fazer o ruivo dela, de acordo com a referência que ela me mostrou. E é sim, gente, de suma importância você sempre fazer teste de mecha nos cabelos da sua cliente e nunca ir direto para a técnica, nunca ir direto confiando naquilo que você sabe, porque você tem que unir a sua boa técnica com aquilo que o cabelo ele suporta, com aquilo que o cabelo ele vai revelar. E mediante a isso você consegue falar para sua cliente, prometer para sua cliente aquilo que você consegue realmente entregar para ela. Outro detalhe que eu sei que vocês vão me perguntar aqui nos comentários é por que eu estou fazendo essa divisão ali em zigue-zague. Gente, eu como uma cabeleireira especialista em mecha, em colorimetria, enfim, eu não gosto de tirar sempre cabelos retos, sabe? Fazer a separação ali sempre reta. Por quê? Todas as vezes que a gente está trabalhando em zigue-zague, a gente evita certos tipos de marcação. Mas percebam, eu não estou costurando, eu não estou eriçando, eu estou pegando o cabelo todinho para poder limpar essas pontas dela. Eu não estou fazendo mechas, ok? Eu estou cortando algumas partes dessa aplicação aí do pó descolorante nas pontas para poder acelerar o vídeo, porque a gente ainda tem alguns processos aqui muito importantes que vocês vão entender aqui e vão conseguir reproduzir aí no salão de vocês, com os clientes de vocês, quando aparecer casos assim, para saber solucionar e resolver e entregar um cabelo aí perfeito para ela. Eu fui pra parte da frente agora e vou continuar fazendo a mesma coisa. Tirando ali um zigue-zague bem grosso mesmo, sabe, gente? Não tem nada assim perfeitinho. Tô fazendo uma coisa ali só pra não tirar reto, porque como eu disse, eu não gosto. Então, é isso que eu vou fazer nessa primeira etapa. Eu vou terminar essa aplicação. Essa cliente, ela muito tímida, ela não queria mostrar o rosto. Infelizmente, eu não vou mostrar pra vocês o resultado desse cabelo de frente. Vocês só vão ver ela de costas, tá? Mas vocês vão conseguir visualizar e perceber como que a gente conseguiu entregar um cabelo tão bonito, assim, saudável pra ela e uniforme, o que era mais importante nesse caso aqui de um cabelo com restos de coloração. Vou voltar aqui agora com esse cabelo já no fundo de clareamento pra vocês, já adianto pra vocês que foi uma pausa de 30 minutos, depois que eu terminei de aplicar tudo, eu coloquei no cronômetro do celular 30 minutos, e depois de 30 minutos eu vou mostrar pra vocês aqui o fundo de clareamento que ele atingiu e como, e o que aconteceu, tá? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu, porque além de limpar essas pontas, aonde não tinha tinta, o cabelo clareou além. Bom, aqui a misturinha que eu tinha feito acabou e eu tive que fazer mais. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu estava ali utilizando mesmo o oxidante de 20 volumes. E eu tô utilizando o pó da E-Cosmetics, tá? Só que eu não mostrei a quantidade que eu coloquei, se eu não me engano, eu fiz mais 10 gramas só pra terminar, porque faltava só uma mechinha pra concluir essa aplicação aí da decapagem. E agora eu vou mostrar pra vocês que faltava só um pedacinho aqui, ó, dessa parte da frente aqui, pra concluir essa aplicação aqui dessa primeira etapa da decapagem. E volto agora pra mostrar pra vocês o fundo de clareamento. Depois da pausa de 30 minutos, eu fui olhar como que estava, e olha só, gente, esse fundo de clareamento. Tá vendo ali nas pontas? Um fundo quase 7, tava um 6,5 indo para um 7, a parte ali de cima mais pro 7, e eu deixei mais um tempo. Depois desses 30 minutos eu coloquei mais 20 minutos, mantive ali o mesmo pó descolorante, porque eu queria chegar no fundo 7, essas pontas dela, porque tava ainda num 6,5. Então eu tive esse receio de tirar do jeito que tava essas pontas dela ficarem muito escuras, porque, gente, ela não queria cortar o cabelo de jeito nenhum. Ela deixou 2 anos essa tinta crescer pra fazer esse ruivo. Há 2 anos atrás ela me procurou, fizemos um teste de mecha, era impossível porque o cabelo dela não estava saudável e não abriu praticamente nada porque estava muito recente. Então ela esperou, ela teve paciência e ela falou pra mim: Ana, eu não quero ter que cortar o meu cabelo, eu só quero fazer esse processo se eu não precisar cortar o meu cabelo. Então aí eu tava dando a vida pra remover esse pigmento e eu sabia que ele ia remover porque a gente fez o teste e no teste ele limpou bem. Só que aí nesse momento os 30 minutos ainda não era suficiente pra limpar pro fundo 7, essas pontas dela. Então eu deixei mais esses 20 minutos e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ele ficou depois de mais 20 minutinhos de pausa. Depois de mais 20 minutos, levei ela pro lavatório, podem ver que ela ainda estava com os papéis ali. E aqui vai ser o momento do nosso enxágue. E o que chegou aqui nesse fundo de clareamento, das pontas, né? Eu falei, não vou deixar mais tempo porque ainda tinha coloração pra fazer. E a minha preocupação maior é que a parte que estava sem coloração, que vocês vão ver comigo, ela já estava no fundo 8, gente. Então aquilo ali me deu um baita trabalho. Foi um trabalho a mais do que eu havia previsto no nosso teste de mesh.
Por quê? As pontas ela estava no fundo 7, que era o fundo que eu idealizei, que eu vi no teste de mecha. E eu precisei subir esse pó descolorante um pouco na aplicação, por medo de ter tinta ali ainda e ficar uma parte escura. Então, onde não tinha tinta, acabou abrindo demais. E eu não poderia jamais, como uma colorista, depois que eu tirar essa parte aqui, enxaguar esse momento aqui do pó descolorante, já fazer a coloração final. Por que, Ana, que não poderia? Porque a ponta dela estava no 7 e a parte de cima, o meio ali onde eu subi mais em gráfico ascendente, atingiu o fundo 8 de clareamento. Então, ali eu estava com 2 fundos de clareamento. E aqui eu precisava equalizar esse fundo de clareamento para só então depois fazer essa coloração. Por isso que eu sempre bato na tecla que nós precisamos entender sobre a colorimetria. Quando você entende de colorimetria, você consegue solucionar esses problemas e demais problemas que podem ocorrer, imprevistos mesmo, ali naquele momento que você está fazendo uma cor, fazendo uma descoloração. Às vezes você fez uma tonalização e ela deu errado, e aí você sabe corrigir isso sendo um colorista, especialista em colorimetria. Por esse motivo eu desenvolvi o e-book, o Guia da Tonalização. Nesse e-book você encontra tanto as fórmulas para morenas iluminadas, quanto a estrela de Oswald, altura de tom, fundos de clareamento, como solucionar as neutralizações, tudo isso você encontra nesse guia, o Guia da Tonalização. Aqui nos comentários vai estar fixado por apenas R$ 9,90, você pode estar adquirindo esse e-book e estudar aí no conforto da sua casa, ok? Então aqui eu já enxaguei todo o pó descolorante e agora eu vou aplicar aqui um tonalizante para poder equalizar esse fundo de clareamento. Eu vou mostrar para vocês quais são as cores que eu estou utilizando. E para repigmentar essa parte do fundo de clareamento que passou do ponto, eu vou estar utilizando aqui uma misturinha de coloração com pigmento puro. E eu vou mostrar para vocês agora quais são essas cores. Eu estou utilizando aqui 20 gramas de 6.0, tinta mesmo, coloração permanente, com 5 gramas da 0/43. Para que, Ana, que você está fazendo isso? Porque eu preciso equalizar agora esse fundo de clareamento e para isso eu vou estar utilizando um X de 10 volumes. E a proporção aqui do oxidante é 1 para 1,5, tá? Eu utilizei 30 gramas de OX de 10 volumes para 20 gramas da coloração. A minha aplicação é só no meio do cabelo, onde subi mais o pó descolorante, onde não tinha o resíduo ali da cor cosmética antiga. As pontas eu não apliquei porque as pontas estavam no fundo 7. Eu só apliquei ali no meio, onde estava no fundo 8, para poder equalizar com o fundo de clareamento das pontas. Então eu massageei bem, aplico em grande quantidade, como vocês estão vendo, não pode ser pouca quantidade. O cabelo tem que estar úmido e massagear bem, para envolver todas as mechas. Depois que eu fiz essa aplicação, eu deixei uma pausa de 15 minutos. Depois dessa pausa, eu enxaguei, fiz um tratamento aí, eu acidifiquei esse cabelo antes de fazer o próximo e último passo, que é a coloração final. E esse aqui é o resultado da nossa decapagem, da repigmentação. Observem bem que a parte ali do meio do cabelo, que estava bem mais clara, ela está agora no fundo 7, e as pontas que ficaram um pouco mais claras agora. Mas não tem problema, porque é esse efeito mesmo que a gente quer e que a gente acha bem bonito. E eu já estou aqui com a minha tinta preparada e eu vou mostrar para vocês agora qual é a coloração e a proporção e o oxidante que eu vou utilizar no cabelo dela. E eu estou utilizando aqui ninguém mais, ninguém menos do que Igora 8.77 com oxidante de 30 volumes. E para cada tubo de tinta eu utilizei 90 gramas de oxidante de 30 volumes. E já comecei aqui a minha aplicação e eu vou mostrar para vocês aqui um ponto muito importante na aplicação, que é começar pelo meio e pontas do cabelo. Quando você está fazendo pela primeira vez, você nunca vai começar pela raiz, você vai começar pelo meio e pontas. Se esse cabelo tivesse todo virgem, você também começaria pelo meio e pontas. Nesse caso aqui eu fiz uma decapagem e mesmo assim eu preciso começar pelas partes que são desiguais. E vou colocar ali na raiz por último. Porque eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso e é realmente um ponto muito interessante e relevante. O fundo de clareamento ali da raiz, por ser muito novo, por não ter nenhuma química, ele vai revelar muito mais rápido e principalmente por ele estar perto do couro cabeludo. Ali a gente tem muito mais concentração de calor. Então essa tinta ela vai oxidar muito mais rápido. A cor ela vai revelar muito mais rápido. Então se eu coloco ali e trago para o comprimento e pontas tudo de uma vez, essa raiz vai ficar com uma cor muito mais intensa e o comprimento e pontas vai ficar uma cor mais diferente. Então primeiro a gente equaliza esse meio e pontas, aplicando, deixando um tempo de pausa. Nesse caso aqui, depois da aplicação toda do cabelo, eu deixei uma pausa de 30 minutos, depois dessa pausa que eu fui aplicar ali na raiz. E olha, todas essas dicas que eu estou dando para vocês aqui é muito mais que um curso, hein? Tenho certeza que eu estou agregando muito para o conhecimento de vocês, e isso daqui é gratuito. Então se você está me assistindo e está gostando dos meus conteúdos, das minhas aulas, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o meu e-book Guia da Tonalização para vocês arrasarem aí no salão de vocês. E em breve eu vou ter uma atualização desse e-book e ele vai passar para um novo valor. Então aproveita enquanto ele ainda está por R$ 9,99. Após 30 minutos de pausa, chegou o momento de eu aplicar na raiz. Gente, aqui a Rose estava segurando o celular, olha o meu suporte ali sem o telefone. Falei, Rose, segura o telefone, mostra aqui os detalhes melhor, porque eu vi que no outro take ficou um pouco ruim vocês vendo a minha aplicação. Então ela segurou e vocês estão vendo agora que eu estou aplicando somente na raizinha e massageando. Gente, eu faço essa massagem para poder distribuir por toda a raiz, né? Não ficar nenhuma parte sem passar. Então eu aplico uma mecha razoavelmente fina e, aliás, razoavelmente grossa, e depois eu venho fazendo essa massagenzinha para distribuir bem a tinta ali. Então aqui, gente, eu utilizei a 8.77 com OX de 30 volumes, a mesma proporção, 1 por 1,5.
tá? Depois eu deixei um tempo de pausa aqui de 30 minutos novamente. O total foi 1 hora essa tinta agindo no meio e pontas e 30 minutos agindo somente na raiz. Dependendo do cabelo, se for um cabelo mais claro, até 20 minutos, 15 minutos de pausa, essa raiz ela já fica boa, tá? Às vezes não é necessário você deixar 30 minutos de pausa. Então a minha dica é, sempre observe, marca o tempo, mas sempre observe. E aqui eu estou fazendo o último tratamento e agora você vai ficar com o resultado lindo desse cabelo. Aqui eu não aguentei, gente, a Rose ainda estava escovando a outra parte e eu já comecei a filmar, porque eu fiquei encantada com esse resultado. O tempo todo que eu estava escovando esse cabelo, eu e a Rose, a gente ficava assim, meu Deus, que perfeição, meu Deus, que cabelo lindo. A gente que viu o processo ali, que fez o cabelo todo, a gente ficou encantada. Por quê? Ficou aquele cabelo primeiramente ali com aqueles 2 tons, e aí depois a gente repigmentou, fizemos as etapas ali da coloração, e gente, olha essa perfeição, o cabelo extremamente uniforme, extremamente saudável, e a nossa cliente, ela ficou muito satisfeita com o resultado do ruivo dela, ficou exatamente do jeitinho que ela me pediu, do jeitinho que ela sempre sonhou. E você que assistiu até aqui, me conta nos comentários de onde você é, o que você achou desse passo a passo, e o que vocês também querem ver nos próximos vídeos. Continue aqui no YouTube, continue aqui no meu canal, porque eu vou estar sempre trazendo para vocês técnicas, para vocês se atualizarem, para vocês que não têm condição de pagar um curso, continuar se aperfeiçoando aí na sua profissão. Até o próximo vídeo.